Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Cefim, um sistema que está sendo criado e lançado por mim e pelo Diego para capacitar os educadores, os profissionais, na verdade, da área financeira para serem empreendedores, empresários. E a gente quis trazer aqui por conta de todas as dificuldades, os obstáculos, os grandes desafios e as grandes oportunidades também que a gente viu nessa área. Então, sejam muito bem-vindos e é com muito orgulho que a gente está fazendo esse lançamento aí, né, Diego? Isso aí, pessoal. Então sejam bem-vindos. Eu sou Diego Ângelos, profissional aí da área das finanças, educador, consultor financeiro. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como é que surgiu esse projeto, como nasceu e como ele pode efetivamente mudar, né, o seu caminho como um profissional da área das finanças, né, para que você consiga aí trabalhar de uma forma mais leve e que tenha cada vez mais resultados e cada vez mais, né, um faturamento interessante dentro da sua realidade, trabalhar com o que você efetivamente gosta e ama. Então essa é a nossa ideia, né? E nesse nosso programa inicial a gente vai falar um pouquinho de como cada um começou nessa área das finanças, né? Falar um pouquinho de algumas dificuldades que surgiram aí durante a nossa trajetória, de algumas conquistas também que tivemos e efetivamente, né, iniciar esse projeto, o Cefincast, né? Então é o nosso podcast que a gente vai conversar sobre esse assunto e também convidar outras pessoas para nos auxiliar, né? E o mais importante, né, Gabi, inclusive que esse projeto vai nos auxiliar também como profissionais a crescer, né? E nós também aumentarmos os nossos número de clientes e que nosso resultado no final, que é efetivamente ajudar mais pessoas, a gente vai conseguir, né, com esse nosso projeto. Então essa é a ideia. Mas eu estou curioso, Gabi, eu já sei um pouquinho, mas eu quero que o pessoal conheça um pouquinho de ti e tu falar um pouquinho como é que tu começou nessa jornada das finanças, da educação financeira, né? Eu sei que tu já teve uma história grande aí com a parte empresarial, né, e trabalhando em empresas. Fala um pouquinho como é que começou essa tua jornada aí na área das finanças. Então, meu nome é Gabriela Rodrigues, né? Aí nas redes sociais, conhecida mais como Gabi Rodrigues. Eu sou educadora financeira hoje, estou trabalhando full time, então, com a educação financeira, como mentora, consultora, palestrante, também escritora. Mas isso surgiu, a educação financeira na minha vida surgiu de bastante tempo, né? A gente pode até criar um episódio, né? Cada um falando um pouquinho aí sobre toda a sua trajetória aí na área das finanças e também a transição de carreira. Mas assim, ó, eu sempre gostei bastante da área financeira, sempre trabalhei nessa área, faz mais de 25 anos que eu trabalho nela. Sou formada lá em administração de empresa na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Lá eu já escolhi a minha especialidade, finanças. E já tive, então, o meu certificado lá pela URGS com essa especialização na área de finanças. Era uma das pouquíssimas mulheres há 20 anos atrás na sala de aula, viu? Foi realmente já o meu primeiro desafio. Mas com isso a gente acaba se desenvolvendo bastante, né? Desde lá, então, eu trabalhava já no comércio familiar, né? E foi isso também que me instigou a fazer administração e sempre estar conectado aí à área de números. A minha mãe me colocava, meu pai me colocava para contar, fazer o balanço lá na loja, e daí ali eu já comecei a pegar o gosto ali pelos números, né? E depois meu pai acabou falecendo, a minha mãe assumiu o comércio dele e eu também assumi junto. E desde lá eu comecei a ver que eu precisava profissionalizar um pouco mais lá o negócio da parte mais prática do negócio da minha mãe. Foi então que eu fiz administração para ajudar nos negócios da família. Depois acabei fazendo MBA na área financeira, diversas especializações. Trabalhei em empresas aí de pequeno, médio e grande porte, sempre na área financeira, empresas privadas e depois, por último, pública. E há 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos, eu pedi a exoneração do meu cargo público, então, para viver realmente aí do meu propósito, que é a educação financeira. Então, hoje atuo, né, como mentora, palestrante, escritora consultora financeira, mais com foco aí
das mulheres. Então, esse ano agora que passou, de 2025, passado recente, aí, eu me especializei mais para atendimento das mulheres, então indo para eventos presenciais também, levando a educação financeira, fazendo workshops de organização financeira e até de investimentos para mulheres. E nós, Diego, né, somos aí organizadores do EGEF, né? Que é bem importante a gente citar, que é um evento que acontece uma vez por ano aqui no Rio Grande do Sul, um evento presencial. Agora, já em 2025, foi o 5º encontro, que é o Encontro Gaúcho de Educação Financeira. Então, eu e o Diego nos conectamos já há bastante tempo, mas mais fortemente por conta desse lindo projeto que a gente leva para a comunidade, né? Isso aí, muita coisa aconteceram nesses anos, né? A Gabi já com uma bagagem aí de outros carnavais. Eu trabalho na área da educação financeira desde 2018, então eu sempre gostei dessa área, desde adolescente, sobre investimentos e tudo mais. Fiz também meu TCC, né, meu trabalho de conclusão no curso Também Sou Administrador, foi na área de finanças comportamentais. Nunca imaginei que eu ia atuar assim nessa área como a gente está atualmente, mas foi algo muito bacana de olhar a história. Eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que deixar para os nossos colegas que estão assistindo, porque muitas vezes a gente está no início dessa caminhada e não se acha preparado, mas a gente precisa entender que é uma jornada, né? É um caminho que a gente vai, que muitas vezes lá começar a puxar na tua história, lá na tua adolescência, lá na tua infância, tu já tinha algumas características que te traziam para esse lugar que você está agora, né? E eu, fazendo essas reflexões, eu já vi vários outros movimentos. Então, né, um exemplo, Gabi, quando eu era criança ali, eu era o guri que organizava os times de futebol do meu colégio, para levar para os campeonatos e tudo mais, né? E hoje eu vejo que, né, o exemplo que tu trouxe do EGEF é quase que isso, né? Então organizamos ali, né? Eu fui o idealizador lá em 2020 do nosso primeiro EGEF. Então eu consegui, né, fazer a seleção dos hoje a gente já está aí com mais de 90 profissionais do Rio Grande do Sul conectados, né, para levar conhecimento para a comunidade, para a sociedade. Então, isso já fica de um aprendizado para todos, de ter esse olhar assim de longo prazo, desde a sua infância, adolescência, entender como você chegou nesse lugar hoje, né? Então, hoje também trabalho com educação financeira, fazendo aulas, palestras, consultorias financeiras. Meu foco é famílias e jovens, então trabalho muito com essa parte do infanto-juvenil, que eu adoro muito, né? Então, assim, dentro dessa minha história, eu tenho 2 pontos principais. Um é o EGEF, com certeza, que foi um evento que a gente quer que se torne um legado, que não dependa nem de mim nem da Gabi, que ele se transforme em algo perene para todos sempre aí. Né? E outro é meu livro, que está ali atrás, que é Qual o Melhor Investimento Depende, onde foi aí um dos grandes projetos da minha vida, né, que eu tenho muito orgulho dele, que realmente é uma forma de levar o conhecimento para a comunidade. Né? E daí do lado tem outro livro, né, que a Gabi foi a pessoa que conseguiu juntar também os educadores financeiros, organizar, né? Ela é a colaboradora aí que realmente trouxe essa edição do livro. Né? Fala um pouquinho sobre o livro também, Gabi, acho que é legal para a gente contextualizar, até para a gente mostrar como a gente chegou aqui nesse projeto e mostrar o porquê que nós criamos ele, né? Qual que é a ideia de termos juntado, né, o Diego e a Gabi para fazer esse projeto tão bacana. Então não é uma coisa que vem de ontem para hoje, né? É uma coisa que ela foi nascendo, que ela foi se desenvolvendo, que ela foi crescendo. Esse grupo de educadores financeiros hoje que o Diego falou que são mais de 90 aqui do Rio Grande do Sul, que nós temos muito orgulho de fazer parte, né? E querendo ou não ali coordenar para sair o nosso EGF todo ano. E esse livro cresceu já há bastante tempo, a gente comentando, o Diego falando o que queria. E eu, como já tinha também
um know-how, assim, de ter participado de outros livros em coautoria, eu disse, então vamos realizar, então vamos resolver isso aí, né? Então foi onde a gente juntou ali, verificou os educadores financeiros, planejadores financeiros que tinham essa mesma vontade de deixar um legado, né, para as futuras gerações aí. Juntamos, então, 16 escritores, coautores, que hoje, então, são os coautores desse livro Dinheiro, né, Sem Segredos, que foi lançado em fevereiro de 2025, né? Então, aí temos praticamente um ano aí do lançamento, e com muito orgulho, cada um realmente se doou o seu trabalho, e com a sua expertise, isso que foi bem interessante, né, Diego? Cada um com a sua expertise conseguiu, então, achar o melhor assunto para colocar ali dentro do livro, e a gente conseguiu fazer, então, ele também um caminhar, porque ali fala desde as dívidas, parte de organização, cartão de crédito, de planejamento, de aposentadoria, de investimentos, né? Isso que foi bem interessante. Então, 16 educadores financeiros, planejadores financeiros que se reuniram para escrever e deixar um legado aí para o futuro, e hoje ele está aí à venda. Então, se vocês tiverem interesse, podem se conectar aí, deixar aqui também embaixo um eu quero, que a gente entra em contato com vocês, eu e o Diego, para viabilizar, para chegar até vocês. Então, realmente é um filho que nasceu do EGEP, né? Justamente. Tem muita satisfação por isso. Mas eu queria saber de ti, assim, qual que foi, ou qual que está sendo a tua maior dificuldade, o teu maior desafio, o teu maior obstáculo em toda aí a tua carreira nessa área de educação financeira. Bom, antes de responder essa tua pergunta, né, uma coisa que também a gente gostaria de deixar muito claro, porque vocês podem imaginar, por que dois profissionais da área das finanças que estão aí na luta, buscando seus clientes, buscando seus projetos, querem montar um outro negócio pensando em auxiliar concorrentes, né? Mas daí a gente fica pensando, mas por que eles querem ajudar concorrentes? Então a gente deixa sempre muito claro que nós não somos concorrentes por vários motivos. O principal é que nós temos mais de 200 milhões de brasileiros e destes, 80% estão endividados. Né? Muitos estão com dificuldade financeira, muitos estão buscando, né, uma forma de melhorar sua relação com o dinheiro. Então nós temos aí um oceano azul praticamente de como de ajudar essas pessoas. Né? E vão ter profissionais, vão ter indivíduos que vão se identificar mais com a Gabriela, mais com o Diego, mais com outras pessoas. Então, assim, a gente tem um mar aí de possibilidades. Então, quanto mais pessoas nós ajudarmos, quanto mais a gente dá consciência para as pessoas de que é importante elas terem essa relação boa com o dinheiro, melhor. Então, nosso intuito aqui no Cefin, né, que a Gabi disse que é o Sistema de Empreendedores Financeiros, né, é o quê? É a gente fazer o profissional da área das finanças, independente de qual categoria ele queira estar, educador, planejador, consultor, independente de qual categoria ele queira estar, para ele melhorar seus resultados, melhorar o seu projeto. Então, essa é a ideia do Cefin, essa é a ideia do Cefincast, de nós trocarmos essa ideia de ser um momento de bate-papo mesmo entre profissionais da área e o melhor, né, Gabi? Agora, respondendo a tua pergunta, profissionais que podem nos ajudar a melhorar a nossa performance. Né? Então, desde sempre eu tive duas grandes dificuldades aqui, que a minha intenção é com o Cefin melhorar. Então, nós vamos buscar profissionais para nos ajudar também nas nossas dificuldades. Né? Uma delas é a parte de vendas, então de como efetivamente vender, de como efetivamente chegar no nosso público-alvo ali, né? De como conseguir ser assertivo. Né? Então, qual é a melhor esteira de produtos? Qual que é a melhor forma efetivamente de chegar no nosso consumidor lá, né? Nosso cliente. Então, essa foi uma das grandes dificuldades que eu tenho, que eu já, né, que estou desenvolvendo, né, estou fazendo mentorias para melhorar esse projeto, né, para ter mais vendas. E a segunda é a parte do meu público-alvo, do nicho, da minha persona, com quem efetivamente eu vou conversar, né, que eu acho que é uma coisa que a Gabi já tem mais consolidado, né, e tal, converso com mulheres. Então,
Isso é bacana também, da gente entender com quem que é o público que a gente quer conversar. Eu, como tenho um leque muito amplo de como eu converso com jovens, com adultos e tudo mais, eu sempre tive essa dificuldade, né? Mas também é só sentando na bunda na cadeira, como se fala, e vendo, analisando, né? Fazendo ferramentas. Isso também a gente quer trazer para cá. Ferramentas de você se desenvolver, de você encontrar essa forma de ser um empreendedor. Porque muitas vezes, né, Gabi, a gente tem ali o feeling de querer ser educador financeiro, de querer ser um consultor financeiro, né, se capacita, faz uma graduação, faz uma pós-graduação, faz algum curso de diversos profissionais que tem na área, mas, ao mesmo tempo, falta alguns assuntos ali, ou como vender, ou como se comunicar, ou branding, ou marketing. Tem muita coisa que a gente precisa se capacitar para atingir os nossos resultados. E muitas vezes, né, Gabi, não sei se tu já passou por isso, eu com certeza várias vezes, a gente às vezes se desacredita na gente, a gente acha que a gente não é capaz de ter resultado, porque está faltando uma coisa que outra, mas muitas vezes a gente não tem uma parceria para se tornar mais sustentável o nosso negócio, né? Daí eu já te pergunto, Gabi, tu já te sentiu sozinha nesse mundo das finanças? Como foi antes de conhecer a galera do EGF e outras coisas? E também, né, a mesma pergunta que tu me trouxe, quero te fazer também uma réplica aí. Qual é a tua maior dificuldade, ou qual foi a tua maior dificuldade nessa tua jornada aí? E aqui eu acho que fica, né, Diego, bem o porquê do Cefin, né? Que é justamente isso tudo que tu falou que a gente quer englobar, essas dificuldades, esses obstáculos que a gente passou lá no início e que aí muitas vezes eles acabam se repetindo, né? Então, justamente essa parte do networking, com quem que a gente vai trocar, qual que é a nossa tribo, sem dúvida nenhuma, lá no início, que tu acabou de me perguntar, lá no início, qual foi a minha dificuldade? Eu queria achar minha tribo, eu queria achar pessoas que têm o mesmo objetivo que eu, querem ajudar outras pessoas, contribuir na parte da educação financeira, né? E eu não achava essas pessoas, e eu ficava, claro, isso há 4, 5 anos atrás era mais difícil, hoje está um pouco mais fácil, né? Porque temos mais educadores financeiros conectados. Mas a gente quer trazer isso para vocês, a ambiência que eu gosto sempre de falar, né? É um ambiente, um local adequado para a gente ter essas trocas, para a gente se conectar, para a gente conseguir tirar essas dúvidas, que muitas vezes as minhas dúvidas podem ser as mesmas do Diego, as mesmas de vocês que estão nos olhando, e de ou alguém que já passou por isso, que pode aí ter essa troca e contribuir, né? Ser empático aí o suficiente para que a gente consiga fazer essas trocas. Então, eu acho que o muito do porquê o Cefin foi está aí, né? Começando, está sendo lançado, muito sobre essas conexões, sobre o poder que tem o networking. E essa é a parte do conhecimento que a gente vai também, aos pouquinhos, tendo a condição de montar uma plataforma de ensino, de conhecimento, para também poder trazer para vocês aonde eu procuro determinado conhecimento. Aqui a gente quer trazer tanto para o podcast aqui do Cefin, né? O Cefincast, profissionais, para vocês terem essa conexão online, quanto no nosso congresso, que a gente vai falar mais adiante, né? Que a gente vai ter também aí, que são os eventos presenciais, quanto a plataforma de ensino para vocês também terem esse conhecimento. Ai, estou com dificuldade em vendas, estou com dificuldade na minha persona, vou lá e vou assistir a aula desse profissional que pode me ajudar, me trazer vários insights, me trazer um passo a passo. Então, e esse bate-papo, né? Esse bate-papo aqui do podcast, que eu acho que vai ser também mais leve e sensacional aí para contribuir. Então, sem dúvida nenhuma, essas dificuldades que a gente está hoje trazendo, tentando ser assertivo aí e trazendo para vocês, para os profissionais aí da área financeira, foram todas as dificuldades que lá no início e que agora eu ainda tenho diversas delas. Então, acho que a gente quis criar esse movimento todo para facilitar
nos profissionais das finanças e também para a nossa conexão, né, Diego? Com certeza, né? Eu acho que todo mundo sempre quer querer dar o próximo passo, né? Qual que é o próximo passo que a gente pode dar? Como que a gente pode melhorar nosso faturamento? Muitas vezes a pessoa entra na área das finanças e, pô, começa a faturar R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000. Ah, tá bacana, já perto do que era antes. Agora, como é que vai chegar nos 10 mil? Como é que vai chegar nos 15 mil? Toda essa jornada precisa de ter mentores, precisa de ter pessoas próximas que possam nos ajudar, né? E a gente vê que no mercado tem alguns outros programas, outros projetos, mas não vi, pelo menos, né, Gabi? Pelo menos a gente não encontrou nada específico para profissionais da área das finanças e que seja de uma forma mais próxima, de uma forma mais leve, de uma forma que não esteja algo imposto, né? A gente vê que tem alguns outros projetos, mas que são muitas vezes que você precisa fazer assim para ter resultado. E não existe fórmula mágica, né? A pessoa precisa ouvir aquilo que está sendo transmitido para ela e colocar na realidade dela. Inclusive, a nossa intenção é de nossos programas, nossos projetos como um todo, é ser mão na massa. Ou seja, ter sempre ao final de cada episódio, de cada palestra, de cada evento que a gente tiver, você sair com um passo a passo para você executar. Né? Não ser só blá, 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 só um monte de papo sem nenhuma coisa mais prática. Então, precisa ter algo prático onde você, independente do momento que tu esteja, independente da realidade que tu esteja, você consiga colocar em prática. Então, esse é um dos nossos papéis, né, dessa nossa comunidade que a gente está dando forma. Eu acho que isso que tu falou é um baita de um diferencial, sabe, Diego? Porque muitos cursos que a gente faz e treinamentos é muita parte da teoria e não tem oportunidade de a gente ter essa troca, da gente fazer essa prática, né? Então, uma coisa que a gente quer trazer para todos vocês é justamente um profissional qualificado, que nós já estamos fazendo curadoria de todos os palestrantes que vão atuar, que vão vir aqui falar no podcast, que vão também participar do congresso, que vão trazer o conhecimento através da plataforma de conhecimento para vocês. Então, nós estamos fazendo uma curadoria, eu e o Diego, muito, realmente, pessoal muito selecionado. Por quê? Até porque a gente tem essa bagagem de já estar atuando há um tempo nessa profissão. Então, a gente tem contato com muitas pessoas e através desse nosso networking, que nós participamos aí de diversos clubes, de diversos grupos, né, de diversas comunidades, tanto eu quanto o Diego aí pelo Brasil inteiro, né, eu mais focada aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós queremos realmente trazer profissionais qualificados e com foco, trazendo exemplo, trazendo pesquisas, trazendo cases para a parte financeira também. Então, esse é um grande diferencial. A gente não vai trazer aqui só a teoria, só o blá, blá, blá. A gente quer também trazer as coisas na prática, deixar o passo a passo, os exercícios, para facilitar realmente a prática de cada um de vocês aqui, né, Diego? Isso mesmo, essa é a intenção. Então, quem está assistindo esse nosso programa até agora, já deixe aí nos comentários qual é a sua maior dificuldade, o que você gostaria de aprender para desenvolver o seu negócio, né? Sabendo que independente de qual cenário você está, a gente sempre quer dar um passo a mais. Né? Então, essa é a intenção, né, do nosso projeto, que está dando, né, início hoje. Né, o Cefin, a gente já está organizando, né, o evento, que vai ser um congresso. Então, aqui a ideia do Cefincast é a gente se aproximar das pessoas, elas se conectarem com a gente, nós trazermos alguns palestrantes que vão estar no nosso evento, né, nós trazermos profissionais para ajudar vocês aí de uma forma aqui gratuita, logicamente. Né? Esse nosso projeto aqui é para tentar ter essa conexão. Tá? E a gente sempre aprende, né? Então eu aprendo muito com a Gabi, né? A gente vai trazer outros profissionais que a gente vai aprender também. Então essa é a intenção, né? Para a gente desenvolver o nosso negócio. Então, como a gente disse aqui, é para empreendedores da área das finanças. Tá? Então, se você é assessor,
educador, consultor, mentor, planejador, o nome que você se acha mais adequado, mas todos são empreendedores, né? A maioria deles, né? Claro, tem alguns que trabalham em empresas e está tudo certo, mas de alguma forma você precisa melhorar o seu pitch de venda, você precisa melhorar a sua parte de como buscar seus leads, né? Tanto a parte de marketing, de como otimizar daqui a pouco uma parte de inteligência artificial, como você pode otimizar o seu negócio. Então, assim, são tantas coisas que a gente pode melhorar no nosso negócio que a gente fez questão de trazer isso e a gente ter esse sucesso, estamos dizendo, né, Gabi, com o nosso EGF, onde a gente já teve aí 5 edições, com muitos profissionais participando, cada vez mais contribuindo aqui no Rio Grande do Sul, e agora a gente quer expandir isso para o Brasil, a gente quer levar esse conteúdo para os profissionais, para que eles também possam replicar isso nas suas regiões, nas suas comunidades, e que possam melhorar a realidade do Brasil, porque no fundo, quem acaba ganhando é o nosso país, é a nossa nação, onde vai ter pessoas menos endividadas, pessoas investindo, pessoas felizes na sua relação com o dinheiro, né, Gabi? Sem dúvida nenhuma. Então, só queria salientar aqui, deixar aqui, porque pode ser que venha essa dúvida, né? O que o Cefim vai oferecer, então? A gente vai ter aí eventos presenciais, eventos online, teremos o nosso congresso online, provavelmente ainda no primeiro trimestre de 2026, então fiquem ligados, e se tu tem interesse em estar participando, já deixa aqui para nós. Nos sigam também no Instagram, né? É @cefimoficial_, Diego. É isso aí, deixa eu só confirmar aqui, mas pode continuar aí, que eu vou confirmar. Vamos confirmar. Então, assim, gente, o que a gente vai oferecer no nosso Cefim? É o congresso online, né? Agora em 2026, pelo menos um, tá? Nesse momento ainda vai ser somente online, porque a gente também quer atingir outros profissionais de área das finanças fora do Rio Grande do Sul. Nós também temos profissionais no interior aí do Rio Grande do Sul, então que vão poder participar, né? E eu tenho uma troca, uma educadora financeira que trabalha na Austrália, que esses dias eu falei com ela e ela tem interesse em participar do nosso congresso. Então, olha só que interessante. Então, o Cefim já está aí passando, inclusive, as barreiras do nacional, já está internacionalizado, né? E é sobre isso. Então, o congresso online, ele propicia isso. Isso é uma coisa que nós tivemos ali no EGF, um pouco de dificuldade, porque como ele é só presencial, tinham participantes que gostariam de participar de fora do Rio Grande do Sul, que não conseguiriam vir, né? Então, essa barreira aí não existe mais, porque vai ser um congresso, pelo menos nesse primeiro momento, online, tá? Vamos ter clube de networking para ter muita troca entre os profissionais, então, da área de finanças, que foi uma coisa que realmente eu senti muita falta, né? A gente está atendendo lá um cliente, está com determinada dificuldade, a gente coloca lá no grupo e um ajuda e contribui com o outro, e isso é muito importante. A gente vai ter também a plataforma de conteúdo, onde vai ter lá todos os palestrantes a princípio do nosso congresso, depois vão ter mais e mais, cada vez mais conteúdo a gente vai estar disponibilizando, tá? Tanto conteúdo de educação financeira, de planejamento financeiro, mais focado na área das finanças, como também conteúdo para empreendedores e para empresários. Então, como o Diego falou, né? Muitas vezes, assim como eu comecei a educação financeira como uma renda extra, trabalhava o dia todo e a educação financeira eu exercia essa profissão como renda extra nos finais de semana e de noite, né? Então eu era ali autônoma ainda e eu queria crescer, como o Diego mesmo está falando, aonde que eu vou crescer? Então o quanto que é importante a gente estar aí com uma plataforma de conhecimento onde a gente vai saber onde buscar um conhecimento adequado e ligado, conectado com pessoas através do clube esse de networking. Outra coisa é a comunidade essa viva, que é esse clube de networking, ele vai estar sempre ali em movimento. E a gente também vai ter eventos tanto online, quanto também eventos presenciais. Então, durante o ano todo, a gente vai ter também conteúdos e encontros tanto online quanto presencial. É isso, então. Então, confirmando o nosso @ do Instagram é Cefim_oficial, tá? Então, Sistema de Empreendedores Financeiros, tá?
Esse é o nosso programa, esse é o nosso projeto, onde a gente vai realmente auxiliar outros profissionais a crescerem, a levarem o seu conhecimento de uma forma mais assertiva, de uma forma mais inteligente. Então, assim, hoje é o nosso primeiro... Lá no Instagram, né, Diego, a gente vai ter sempre também bastante conteúdo, então já nos sigam lá, comecem a seguir, tá recém começando a nascer, né, mas a gente em seguida vai estar trazendo muito conteúdo também ali para esses profissionais da área de finanças, né? Isso aí, então fiquem ligados, fiquem atentos aí nas nossas redes, tá? Tanto a rede da Gabi quanto a minha pessoal também, ali profissional. Então, o meu diegoangelos.bril, da Gabi é Gabi Finanças, né? Gabi Rodrigues Finanças, né? Gabi Rodrigues.finanças. Gabi Rodrigues.finanças e o nosso Cefim, underline oficial, que está iniciando, né? O nosso intuito é chegar no maior número de profissionais, então se você se identificou conosco, se você gostou desse movimento, compartilhe e não se esqueça de deixar aqui abaixo também qual é a sua maior dor, que a gente com certeza vai fazer um conteúdo especial para vocês aí. Gabi, muito obrigado pela nossa parceria, pela nossa atenção. Estamos aí 30 minutos já de conteúdo, então espero que tenham gostado e fiquem ligados que logo mais teremos outro Cefincast. Obrigada, gente. E nos sigam aí em todos os nossos canais e já qualquer dúvida também podem nos chamar, tá? Não fiquem com dúvidas, podem deixar aqui, chamar eu, chamar o Diego e lá no Instagram do Cefim também, qualquer dúvida para já estar aí em movimento e participando com a gente do Cefim. Um beijo grande a todos. Até a próxima, valeu!